Pessoal, tudo bem? Na aula de hoje eu vou falar para vocês sobre os fundamentos da dinâmica impulsiva. O que é dinâmica impulsiva? Quando você pega algo e arremessa, você faz com que a velocidade desse objeto no seu referencial vá de zero para uma determinada, v0 igual a zero, para uma determinada velocidade final, certo? Então você pode dizer que você deu certo impulso para esse objeto, né? Quando você está correndo e, sei lá, se empurra contra uma parede para ganhar mais velocidade, o que você está fazendo é se dando impulso, na linguagem popular. Então vamos sistematizar o que é esse impulso, né, do ponto de vista físico. Para isso, olha só, eu vou pensar em termos de forças. Afinal de contas, se o objeto está sendo empurrado, é porque tem uma força atuando nele, certo? Um objeto de massa m tem uma força atuando nele. Vamos supor que essa força atua por um dado intervalo de tempo. Então, nesse objeto, temos uma força F atuando durante um tempo ΔT, certo? E aí a gente vai dizer que o impulso que o objeto recebe é igual a essa força F vezes ΔT. Então, por exemplo, se um objeto recebe a ação de uma força de, sei lá, 5 newtons por 10 segundos, então ele teve um impulso de 5 newtons vezes 10 segundos, que é igual a 50 newtons vezes segundos. Essa aqui é a unidade do impulso, tá bom? Então, a unidade do impulso é igual a newton vezes segundo no sistema internacional. Que você também pode pensar como newton é massa vezes aceleração, então massa tipicamente é quilograma, aceleração metro por segundo ao quadrado, então isso aqui é força, certo? Isso é newton vezes segundo. Corto esse com esse quadrado, então em grandezas mais fundamentais do que newton, nós temos que a unidade do impulso é quilograma vezes metro por segundo, tá? Em outras palavras, a gente pode pensar nisso como sendo uma massa vezes uma velocidade. Vamos entender melhor o que significa isso. Então, essa grandeza aqui é o que a gente está chamando de impulso, tá? Ela está definida para vocês. A gente vai descobrir mais para frente o que fazer com ela, ou por que ela é relevante, ou como a gente pode resolver problemas usando-a ou não usando-a. Seguinte, então, a estrelinha da aula de hoje, né, a grandeza importante da aula de hoje, é uma grandeza chamada quantidade de movimento. Essa grandeza ela foi proposta por Newton para explicar o movimento dos corpos. Então, a quantidade de movimento. Newton, no livro dele, ele chamou isso de momentum do corpo. Quantidade de movimento, ou vocês podem conhecer como momento. Ou, para quem quiser ser rigoroso e falar em latim, vocês podem chamar de momentum, tá? De um objeto. E o que é essa grandeza, né? Essa grandeza, por vezes representada pela letra Q, ora maiúscula, ora minúscula, com uma seta em cima, afinal de contas é uma grandeza vetorial, já vou explicar isso para vocês, ela é definida como sendo a massa de um objeto vezes a velocidade dele. Por isso ela é vetorial. A velocidade é vetorial, então um múltiplo da velocidade tem que ser vetorial também. Naturalmente, vamos observar que a unidade desse negócio, né, a unidade dessa grandeza Q, de massa vezes velocidade, é quilograma vezes metro por segundo. Notem que é exatamente a mesma unidade do impulso. Então, a gente tem uma grandeza, tem duas grandezas que estão relacionadas, e vamos ver o que elas fazem, né? Então, ó, não é muito complicado entender o que essa grandeza significa. O que é a quantidade de movimento. Se você é um ser humano de, sei lá, 60 quilogramas, um ser humano não é bloquinho, né? Vou fazer aqui uma pessoa. Se você é um ser humano de 60 quilogramas e você está correndo a uma velocidade de 4 metros por segundo, isso significa que a sua quantidade de movimento é igual a 60 vezes 4, que dá 240. 240 quilogramas vezes metro por segundo. Então, essa é a sua quantidade de movimento. Não tem nenhum mistério na definição dessa grandeza, né? O que ela significa,
o que ela representa. Mas essa grandeza é bem interessante para que nós tenhamos uma reobtenção das leis físicas. Então, a gente vai lembrar das 3 leis de Newton, e agora eu vou representar essas 3 leis de Newton utilizando essa grandeza nova, a quantidade de movimento. Então, olha só, que coisa bastante interessante, né? Vamos pensar no que significa essa grandeza aqui. Vamos tirar alguns resultados a partir dela. Então, ó, a nossa quantidade de movimento, ela é definida como massa vezes velocidade. Então, ela tem caráter vetorial e depende da velocidade. Se nem a massa varia e nem a velocidade varia, essa grandeza obviamente não pode variar também, ela permanece constante, certo? E se a gente tem a velocidade sem variar, se a velocidade não varia, ó, se a velocidade é constante, e ela ser constante significa ser constante na intensidade, direção e sentido, certo? Então, se a velocidade é constante, essa grandeza aqui é constante também, certo? Bom, quando que a velocidade é constante? A velocidade é constante quando a aceleração é zero. E quando a aceleração é zero? Quando a resultante é nula, quando a resultante é zero. Se você tem um objeto com nenhuma força atuando, né? Nenhuma força assim, a soma de todas as forças que atuam sobre ele sendo zero, ele está com a velocidade inalterada. Então, um objeto parado, por exemplo, com peso normal cancelando, a resultante é igual a zero, a aceleração é igual a zero, portanto, a velocidade dele é constante, certo? Ou seja, já que a velocidade é constante e a quantidade de movimento depende da velocidade, isso implica em uma quantidade de movimento constante também. Vamos ver agora o que acontece se essa grandeza, a quantidade de movimento, varia. Olha só. E aí a gente vai ter uma definição mais precisa e mais interessante de força. Então a gente tem essa grandeza. A variação dela, né, ΔQ, naturalmente vai ser igual a uma massa inicial vezes a velocidade, aliás, uma massa final vezes a velocidade final, menos a massa inicial vezes a velocidade inicial, certo? Desse jeito. Se a gente supõe massa constante, o que faz sentido, né? Afinal de contas, é raro um objeto ir perdendo massa conforme se move, a menos que você esteja pensando, por exemplo, num bloco de gelo deslizando numa rampa, então ele vai derretendo ao longo do caminho, a massa dele vai diminuindo. Ou se você pensa num foguete sendo impulsionado, ele vai queimando combustível, então a massa dele vai diminuindo também, né? Até mesmo um carro, mas a quantidade de gasolina que um carro queimaria para se mover seria muito menor do que a massa do carro, então a gente considera que a massa é constante, né? Em primeira aproximação. Bom, já que a gente está considerando massas constantes, podemos simplesmente escrever m aqui e m aqui também, desse jeito. Então, a variação da quantidade de movimento fica sendo massa vezes a velocidade final menos massa vezes a velocidade inicial, certo? Esse é o nosso ΔQ. Se eu quiser entender a variação disso pelo tempo... antes deixa eu fatorar isso aqui. Já que eu tenho massa aqui e massa aqui, o que eu vou fazer é dizer que ΔQ é igual a massa vezes velocidade final menos velocidade inicial. Só que isso aqui a gente já conhece, isso é um ΔV. Então, ΔQ é igual a massa vezes ΔV. Podemos escrever desse jeito. Agora eu quero ver o que acontece, né, se essa grandeza, a quantidade de movimento varia com o tempo. Se ela varia com o tempo, então a gente tem ΔQ por ΔT, e isso seria ΔQ sendo m vezes ΔV por ΔT. Posso escrever isso como sendo m vezes ΔV por ΔT, mas ei, isso aqui é a aceleração. ΔV por ΔT, vamos nos lembrar das aulas de cinemática, a aceleração é igual a ΔV por ΔT, certo? Sendo assim, ΔQ por ΔT é igual a massa vezes a aceleração. Mas massa vezes aceleração, lembrando lá da segunda lei de Newton, é igual a força, certo? Portanto, nós temos que ΔQ, a variação da quantidade de movimento, por ΔT, é a definição de força, tá? E olha só que ferramenta interessante acabamos de ganhar. Ganhamos uma definição nova do conceito de força. Então,
de modo geral, né, o que é força? Se alguém pergunta, o que é uma força? Como definir uma força? Uma das possibilidades de definição de força é pensar que a força nada mais é do que a forma como a quantidade de movimento de um objeto varia com o tempo. Se ela não varia, não tem força atuando. Se ela varia, tem força atuando. E esse variar é em intensidade, direção e sentido. Certo? Bom, a gente vai discutir mais coisas sobre isso, mas eu quero dar uma aplicação interessante desse negócio, né? Desse ponto de vista, assim. Quando a gente pensa em pressão de um objeto, vocês devem se lembrar das aulas do fundamental, que pressão é igual a força dividido pela área, né? Então, se eu tenho, por exemplo, uma coluna de ar em cima de uma placa, a pressão nessa placa vai ser igual à força dessa coluna de ar dividido pela área da placa. A força que a coluna de ar está aplicando dividido pela área da placa. Aliás, é justamente por conta disso que um sapato de salto, né, machuca muito mais do que um sapato sem salto, quando alguém pisa no seu pé com um sapato. Por quê? A área daqui é muito menor do que a área daqui. Ou seja, a pressão, sendo força sobre área, quanto menor for a área, maior é a pressão, para uma mesma força aplicada, né? Então, a pressão aqui é muito maior do que a pressão aqui. A pressão aplicada nessa superfície, certo? Bom, isso é um paralelo só para a gente estar na mesma página, né? Falando da mesma coisa. Mas olha que interessante, como é que a gente pensa na pressão de um gás? Ou então, por que quando o vento sopra num barco à vela, o barco à vela se movimenta quando o vento sopra? Porque você tem as partículas de ar batendo na vela. Quando você tem a partícula de ar batendo na vela, ela vai bater e vai voltar. Quando ela bate, ela transfere aqui uma quantidade de movimento. Vamos ver que quantidade de movimento é essa. Então, vamos supor que a gente tem uma partícula vindo, ela tem uma massa m e ela vem com uma velocidade v. Vamos supor que a nossa colisão seja perfeitamente elástica. Falar que a colisão é perfeitamente elástica significa que a velocidade de aproximação é igual à velocidade de afastamento. Certo? Então, a nossa partícula bateu com uma velocidade e voltou com a mesma velocidade. Um comentário paralelo aqui, você pode chamar de coeficiente de restituição a comparação entre a velocidade de aproximação e a velocidade de afastamento. Então, o coeficiente de restituição é a velocidade de afastamento em módulo, né, dividido pela velocidade de aproximação. Tá? Isso vai dizer, por exemplo, quão elástica a sua colisão foi. Vocês podem pensar em colisão elástica, pegando uma bolinha aquela bolinha pula-pula de borracha e jogando no chão, ela vai quicar quase tão alto quanto você jogou, né? Isso é uma colisão elástica. Agora, se você pega uma bola molhada de papel, por exemplo, papel molhado, ela vai jogar no chão e vai ficar no chão. Então, é uma colisão nada elástica. O coeficiente de restituição dela é 0, enquanto que o coeficiente de restituição da bola de borracha é 1. Então, bom, isso é só um paralelo para a gente voltar aqui à nossa discussão. Então, recapitulando, nós temos uma massa se aproximando de uma parede, tá? Uma partículazinha de ar com uma massa pequenininha, m, se aproximando da parede com uma velocidade de aproximação, v. E a velocidade de afastamento, eu vou falar que ela é menos v. Então, velocidade de aproximação, v, e a velocidade de afastamento é igual a menos v. Afinal de contas, ela vinha vindo e depois ela está voltando. Sentido positivo, sentido negativo. Por isso, mudança de sinal, certo? Vamos ver a variação da quantidade de movimento dessa bola. ΔQ. A variação da quantidade de movimento dessa bola vai ser a massa da bola, certo? Vezes o ΔV. A velocidade final, menos v. E a velocidade inicial é v.
Então, a gente fica com menos V, que é a final, menos a inicial. Portanto, menos V, menos V. Logo, a variação da quantidade de movimento é igual a massa vezes, eu vou colocar um menos na frente, é menos m vezes 2 vezes a velocidade, certo? Essa é a variação da quantidade de movimento na partícula, né? No objeto. Aqui. Se a gente considera que essa interação dura um determinado intervalo de tempo, afinal de contas ela não é instantânea, né? A esfera ela vai chegar na parede, vai se deformar um pouquinho e aí vai voltar. Demora uma quantidade de tempo ΔT. Então, vou falar que aqui tem o nosso ΔT. E isso é a força que o objeto fez, que a nossa partícula fez quando bateu na parede. Certo? A força de uma partícula, de uma molécula de ar. Se a gente pega um número imenso de partículas, são várias que estão batendo, né? Então, várias partículas estão batendo aqui na parede. E elas batem em uma área da parede, certo? Essa área que elas batem na parede, com uma determinada força F, está sofrendo uma pressão igual a essa força dividido pela área delas. Então, isso é uma forma de você enxergar fisicamente, né, a aplicação da quantidade de movimento num problema como pressão. Porque quando você... existe uma pressão aqui empurrando a parede, porque quando você assopra um barco à vela, ele vai para frente. Basicamente porque cada molécula do ar está transferindo uma quantidade de movimento aqui para a nossa vela, portanto, para o barco inteiro. E essa quantidade de movimento ela é igual a uma determinada força, ou seja, quanto mais forte o vento soprar, maior a velocidade do vento, maior a velocidade das partículas, maior é a força com que você está empurrando o barco, portanto, mais veloz ele vai. Tá? Mais para frente a gente vai discutir isso com mais detalhes um pouco mais matemáticos, mas essa é a parte física da coisa. Não tem nenhuma conta muito complicada, nem nada do tipo, são só divisões, né, pessoal? Por hoje é isso.